Agradeço a palestra da professora doutora Valéria Prata. Agora apresento o professor mestre Tiago Santiago, é mestre em Engenharia Mecânica pela UFMG, bacharel em Engenharia Mecânica com ênfase em Mecatrônica pela PUC Minas, engenheiro de PhD na Associação Mineira de Reabilitação. Então, Tiago. Boa tarde, pessoal. Tudo jóia? Enfim, eu sou o Tiago, e no último congresso, no ano passado, eu tive aqui para fazer um monte de promessa para vocês, e eu estou voltando para dizer quanto dessas promessas eu consegui cumprir. Eu fiz isso apresentando a metodologia do meu mestrado e as minhas expectativas de resultados. Eu venho apresentar hoje, de maneira breve, quais foram os resultados alcançados. No último congresso, o título da minha palestra era o título da minha dissertação. Dessa vez, a gente resolveu mudar e colocar como título da palestra, como vocês podem verificar aí, a real motivação por trás de um tipo de estudo como esse. Ou seja, qual que é a motivação mãe, macro, que leva a um engenheiro, em um movimento transdisciplinar, estar aqui em diálogo com vocês, que são terapeutas educacionais, educadores e também profissionais da área de biológicas e saúde, que levam o engenheiro a dialogar com vocês nesse aspecto, dentro dessa perspectiva transdisciplinar. Ora, a grande motivação, como já dito, expressa no título da palestra, é como que o espectro eletromagnético visível pode influenciar no funcionamento do nosso corpo. Bem, reparem que isso resultou, para mim, no meu estudo, na minha pesquisa, na tentativa de desenvolvimento de um dispositivo cujo fim era emular cromaticamente os efeitos dos overlays IRLIM. Mas eu vou falar um pouquinho antes para vocês sobre a motivação. Vejam, eu tenho aqui um único artigo, gentilmente cedido pelo Dr. Ricardo, quando da minha defesa de mestrado, que, em 8 ou 9 páginas, fala sobre, pelo menos, 4 maneiras pelas quais o espectro luminoso, especificamente, pode influenciar no funcionamento do nosso corpo. Ora, já é de conhecimento que o infravermelho e o ultravioleta influenciam. Até então, a nossa ideia de senso comum é que o trecho visível do espectro tenha apenas efeitos relacionados à visão. Mas, quando você sai dessa perspectiva de visão apenas e vai um pouquinho mais além, e pensa mais abrangentemente em termos de neurovisão, existem os efeitos não visuais do espectro luminoso atuando no seu corpo. Nesse artigo, eles citam a influência, talvez já mencionada aqui, provavelmente já, nos ciclos circadianos do nosso corpo, do latim, circa, cerca e dia. Ou seja, em todos os ciclos que duram aproximadamente um dia, sendo o primeiro deles o ciclo do sono. Um outro efeito é na produção de melatonina, de cortisol e, inclusive, na modulação do sistema imune. Tudo isso é efeito não visual do espectro visível da luz. Eu não vou me arriscar a falar sobre todos esses outros efeitos que são eminentemente fisiológicos, porque não é a minha área, não é a minha praia, mas eu vou falar um pouquinho sobre essa parte dos ciclos circadianos, porque eles têm um paralelo bacana com a engenharia. Em geral, quando você está projetando sistemas embarcados, microcontrolados, você tem que ensinar a esses sistemas o que é tempo. A ideia de tempo, conforme a gente concebe hoje, é uma convenção. O que é um segundo, o que é uma hora, o que é um dia, o que é uma semana, o que é um mês humano. Nós, assim como sistemas físicos que nós criamos, não sabemos o que é isso. Tudo que a gente tem é uma série de osciladores internos, cujas frequências são calibradas pelos estímulos externos do ambiente. Um desses estímulos
é a faixa do visível da luz. Como que isso foi se aprimorando ao longo do tempo? Isso foi se aprimorando por uma espécie de procedimento de calibração mesmo. Esses osciladores internos foram, ao longo do processo evolutivo, entendendo as necessidades vitais do corpo para que eles ajustassem o corpo a esse funcionamento, mesmo que nós não tenhamos conscientemente a informação de hora. Tudo isso eu digo, reforço, para falar sobre essa provocação, que estava explícita nesse artigo, acerca da influência do espectro visível no funcionamento do corpo da gente. E é a partir dessa provocação, dessa hipótese mãe, que meu pequeno trabalho foi desenvolvido. Bem, se é possível que o espectro visível da luz, de fato, desempenhe um papel importante no funcionamento do nosso corpo, é possível, e essa foi minha hipótese, de que, com luz colorida, a gente possa conseguir o mesmo efeito clínico dos overlays. Ora, vocês podem perguntar, em princípio, por que isso? Para que isso? Para fornecer mais uma alternativa ao profissional, ao diagnóstico e tratamento dessa figurinha aqui, que pode ter estresse visual. Contudo, já existem os overlays, já existem os óculos, já existem técnicas de diagnóstico desse problema. Para que mais uma? Por que mais uma? Por que testar essa hipótese de se a gente consegue realmente o mesmo efeito com luz? As justificativas aduzidas por mim estão dadas logo aqui à frente, eu mostro para vocês, e são as seguintes. A primeira delas é a evidência de que isso dá certo. A evidência de que isso dá certo, ela foi apresentada à comunidade em 1991 pelo Arnold Wilkins, na Inglaterra, quando ele desenvolveu o colorímetro intuitivo, um aparelho que, por meio de manipulação por tentativa e erro, nesses 3 controlezinhos aqui, ó, atenuação de brilho, matiz e saturação. A partir desses 3 controlezinhos, ele começa a manipular por tentativa e erro a cor lá dentro. Você tem 3 luzes, cada uma emitindo uma primária, vermelho, azul e verde. Essas 3 misturadas dessa maneira, com os manipuladores, vão gerar cores dentro dessa caixa, onde se tem um texto padrão, numa inclinação padrão. A criança lê e escolhe qual das cores assim formadas lhe fornece um maior conforto visual para a leitura. Ele concluiu que, sim, a luz é capaz de fornecer conforto visual de maneira análoga aos overlays. Ainda assim, resiste a pergunta: por que desenvolver, do ponto de vista de quais seriam as possíveis vantagens? E as possíveis vantagens, elas giram em torno disso aqui, ó. Existem autores que defendem a existência de um ponto cromático ótimo para a melhoria do desempenho de leitura da criança. Quer dizer, essa curva no espaço, representando todas as cores possíveis, ela, na verdade, representa um indivíduo. Suponha que os eixos horizontais eles representem aqueles 3 controles com os quais você vai variando a cor. E suponha que, na vertical, você tem o desempenho de leitura. Esses autores aqui, ó, entre parênteses, acreditam que existe um ponto ótimo. Eles acreditam que existe uma forma de, variando a cor dentro de todas as possíveis cores captadas por um ser humano, é possível chegar a uma em que o desempenho de leitura é máximo. Ora, se você tem um espectro, uma quantidade de cores discreta, ou seja, dentro de um espaço contínuo, que é o espectro luminoso, e que é a quantidade de cores que o ser humano consegue enxergar, é um espaço contínuo, se você discretiza e dá apenas algumas opções,
pode ser que você tenha dificuldades de encontrar esse ponto ótimo, porque pode ser que você disponha só desta cor e pule direto daqui para cá, passando direto pelo ponto ótimo. De forma tal que, quanto mais próximo você trabalha do contínuo, maior a sua probabilidade de conseguir encontrar esse danado desse ponto ótimo. Bem, Tiago, o negócio que você criou é contínuo? Não. Não. Mas ele oferece, teoricamente, e eu digo teoricamente porque eu ainda não cheguei lá, eu preciso melhorá-lo um pouco, mas ele ofereceria, teoricamente, 255 elevado a 3 possibilidades de cores, o que está na casa dos 16 milhões de cores. Tudo isso é teórico, porque eu ainda preciso, repito, aprimorar o meu dispositivo. Bem, o espaço continua sendo discreto, mas em 16 milhões de possíveis cores, será que a gente seria capaz de diferenciar 2 vermelhos muito próximos? 2 vermelhos que tivessem próximos dentro dessa perspectiva de você pegar um espectro contínuo e dividir em 16 milhões de partes? Isso é uma hipótese apenas, porque eu não posso entregar para vocês agora números para afirmar, mas é possível que não. É possível que, ao dividir o espectro de cores passíveis de captação por um ser humano em 16 partezinhas, 16 milhões de partezinhas, falando de maneira grosseira, isso represente para a gente já continuidade, de onde a relevância de um dispositivo que possa fazer isso. Dessa forma, o objetivo do meu trabalho ficou sendo exatamente esse, o desenvolvimento dessa luzinha que está piscando aí, essa luminária. A reprodução, cujo fim é a reprodução via dispositivo LED e RGB microcontrolado do efeito cromático dos overlays e suas combinações, com vistas a garantir a possibilidade de emulação do efeito clínico dos filtros por meio de metâmeros luminosos. O efeito clínico vai ser testado a posteriori, eu preciso sofisticar, ela está pronta, eu mostro no final. Agora, é importante isso aqui. O que é metâmero luminoso? Ora, cada cor, cada luz, cada fonte de luz, ela tem um espectro de potência, um espectro que diz o seguinte: olha, para essa luz que você está emitindo aí, você bota um sensor que mede isso, você tem tais e quais frequências, e cada frequência que compõe a sua luz emite potência em uma certa intensidade. E essa forma de emitir potência varia conforme a frequência e varia conforme o tipo de emissor, o tipo de fonte de luz. Bem, quando você está diante de um overlay, o que você tem, e isso eu vou falar também de maneira bem grosseira, uma forma de filtro passa-faixa. Ele atenua, de todo o espectro da luz visível, ele atenua uma parte e permite que a outra passe. Ignore um pouquinho essa extremidade direita, que isso aqui já está quase no infravermelho. Agora, veja o efeito do aqua, por exemplo. Ele deixa passar essa faixa que dá mais para o verde e azul e atenua a região do amarelo, laranja e vermelho. Isso é um overlay. Agora, quando você reproduz a mesma cor com luz, o que você tem é completamente diferente. Em especial, se você reproduz dessa maneira, utilizando um dispositivo tricromático, isto é, um dispositivo com 3 cores primárias que buscam formar o maior número de cores possível dentro do universo de cores perceptíveis por um ser humano. O espectro de uma luz assim formada se aproxima mais do que vocês estão vendo aqui, sabe? Quando você mede, ele vai ter um pico no azul, um pico no verde, um pico no vermelho, se você estiver usando essas 3 primárias. Azul, verde e vermelho. Se vocês estiverem usando outras primárias, o espectro vai ter essa característica de pico nas primárias em que vocês estão usando, com distribuições diferentes, mas quem vai estar mais alto, quem vai estar mais baixo, depende da intensidade, de quanta potência
você coloca em cada uma dessas primárias. Bem, suponha, então, que os resultados clínicos futuros sejam negativos e nós não venhamos a conseguir o mesmo desempenho com os overlays. Cabe explicar por quê. E mesmo que aconteça o contrário, que a gente consiga, é preciso explicar o porquê. Porque, veja, se eu consigo, com espectros diferentes, mas que resultem na mesma cor, um igual efeito ou similar efeito de atenuação dos efeitos das distorções de leitura do estresse visual, cabe, então, a grande pergunta. Isso tudo acontece no paciente que tem estresse visual por conta da natureza do shape da curva do espectro ou por conta do processamento cromático dele? Já que dois espectros diferentes conseguiram um resultado similar. Essa é a pergunta que eu vou levar comigo quando o aparelho for levado a testes clínicos. E qual que é a diferença, afinal de contas, Tiago, entre cor e espectro? O espectro de um objeto não define a cor dele? Não. Cor é o resultado da interação de 3 espectros. Da fonte de luz, isso aqui, ó. Suponhamos que seja esse o espectro dela. Dentro de todo espectro visível, ela emite potência dessa forma, com esta curvinha. A cor depende também do objeto pelo qual ela transpassa ou sobre o qual ela reflete. E, por fim, a cor depende dos fotorreceptores, aqui representados pelos nossos 3 cones. Essas são as curvas de sensibilidade dos cones teóricos da Comissão Internacional de Iluminação. Tiago, então é difícil comparar a cor, né? Porque é função de 3 variáveis. É difícil. Para resolver isso, nos anos 30, a Comissão Internacional de Iluminação falou, gente, se depende de 3, vamos tentar fazer um troço aqui para poder fazer depender só de uma. Então, ela criou iluminantes padrão e um trio de fotorreceptores padrão, que não necessariamente representam os fotorreceptores reais, os 3 cones. Essas aqui não são as curvas de sensibilidade reais dos nossos olhos, mas são curvas padronizadas pela Comissão Internacional de Iluminação, assim como os iluminantes não necessariamente representam fontes de luz, mas são curvas conhecidas, assim como essas, cujos valores estão tabeladinhos para quê? Para que, se você e você fizerem estudos sobre cor e quiserem comparar, basta que você diga qual protocolo você usou para ele e vocês conseguem comparar. Você diz para ele, fulano, eu usei o iluminante D65 e as curvas do observador padrão de 1931. Ele fala, ok, agora eu posso comparar o que você mediu da cor desta cadeira com a cor que eu medi dela, com o meu equipamento, com a minha metodologia. Essa é a ideia. Fazer com que uma função de 3 variáveis torne-se apenas uma função de uma. Esse é o espaço de cores passivo de detecção por esse observador padrão da Comissão Internacional de Iluminação, que apresenta aquelas 3 curvas de sensibilidade nos seus 3 fotorreceptores que querem aludir aos nossos cones. Esse não é o espaço de cores que a gente enxerga, porque, repito, aquelas curvas não são as nossas, mas fazem alusão a elas, para que as cores possam ser comparadas quantitativamente, que foi o que eu fiz. Dentro dessa ferradura mais conhecida pelos designers do que por nós, engenheiros, e eu contei muito com a ajuda deles por isso, eu localizei os overlays e suas combinações, totalizando 52. Eram 55, 5 experimentos deram errado, eu excluí e fiz com 52. E medi para dizer onde que eles estão aqui nessa ferradura, estabelecendo, portanto, os meus targets, os meus alvos, aquilo que eu gostaria de reproduzir cromaticamente. Fiz um punhado de conta para ensinar, e um punhado de medida, para ensinar o meu LED a reproduzir essas cores. Essas são medidas do LED. Meu LED é composto por
uma cadeia de LEDs vermelho, uma cadeia verde e uma cadeia azul. Fiz medidas em cada cadeia, fiz contas para falar para o meu LED, olha, é assim que você reproduz cor. Cada overlay ele é formado por um tanto de vermelho, um tanto de verde, um tanto de azul. Essa é a forma como vermelho, verde e azul variam no meu LED com a potência elétrica que eu cedo para ele. Ora, basta, portanto, correlacionar as quantidades de vermelho, verde e azul do meu overlay com as quantidades de vermelho, verde e azul que meu LED pode dar. Acho, portanto, a potência elétrica no eixo das abscísseas que eu devo dar para ele e digo, reproduza, LED. Reproduza, por meio de uma ferramenta que foi o Arduino, uma plaquinha de prototipagem microcontrolada. Ora, entendi como se calcula cor, entendi como é que eu ensino um dispositivo tricromático a reproduzir cor, cabe agora cumprir a promessa. Cabe agora dizer se, de fato, eu conseguir reproduzir aqueles que foram os meus alvos anteriormente explanados aqui, e eu parto para a validação. Com o mesmo instrumento, chamado espectrofotômetro, faço a medição do que está sendo cuspido pelo LED e jogo esse pontinho medido também na ferradura, que representa o espaço de cores passível de detecção pelo observador padrão da Comissão Internacional de Iluminação. Obviamente, os dois pontos não vão coincidir. Minha tarefa agora é dizer se essa distância aqui é aceitável ou não da perspectiva do ser humano. A distância entre esses dois pontos é detectável ou não é? Se não for, houve sucesso na reprodução. Se for, não houve. Ou seja, eu tenho que dizer se a distância entre os dois pontos está para além da mínima diferença cromática detectável pelo olho humano. E, fazendo mais um punhado de conta, utilizando mais um software específico, eu consegui dizer se eu conseguir reproduzir ou não. Quantos desses 52 foram reprodutíveis? Ora, desses 52, eu consegui reproduzir com sucesso, até então, 22, e 25 ainda estão fora. Na verdade, não foram bem 52, foram 47, porque 5 deles ficam fora da gama de cores passíveis de reprodução pelo dispositivo tricromático. Isso aqui, ó, é o espaço de cores passível de detecção pelo observador padrão. Quando você está diante de um dispositivo tricromático, você forma o espaço que ele pode reproduzir de cores, que ele pode cuspir de cor, ligando os 3 pontinhos. Você coloca aqui o ponto que representa o verde dele, o azul dele e o vermelho. Liga. De todos os overlays, das combinações, quem cai dentro é reprodutível, quem cai fora, não. Dos 52, 1, 2, 3, 4, 5 estão fora. Então, 47 eram teoricamente reprodutíveis. Desses 47, 22 caíram dentro desse sucesso de reprodução, significando isso. É impossível que a diferença daqueles 2 pontinhos seja detectável pelo olho humano. 25 estão fora. Então, eu estou mais ou menos meio a meio, no que diz respeito à eficiência do método, embora ele tenha eficácia. O que eu quero dizer com isso é que cabe agora, antes de partir para os testes clínicos, melhorar a eficiência. A eficácia já está corroborada pelo trabalho, mas descobrir onde estão os últimos gaps técnicos para diminuir este número, para aumentar este número e fazer ele chegar o mais próximo possível dos 47. Ora, partindo para os testes clínicos, a gente vai conseguir, então,
elaborar essa grande pergunta que retoma a motivação inicial do meu trabalho, que é como, de fato, o espectro luminoso, o espectro visível, afeta o desempenho de leitura do indivíduo com estresse visual. Essa pergunta vai ser respondida se eu fizer o questionamento correto na hora de fazer os testes clínicos, que até então, na minha concepção, é esse. Diferentes espectros que geram a mesma cor afetam ou não afetam? Fazem ou não fazem diferença? Seja qual for a resposta, conhecê-la vai deixar a gente um pouquinho mais perto de descobrir, talvez, quem sabe, os mecanismos subjacentes à forma como o estresse visual e suas dificuldades de leituras resultantes afetam a vida e o desenvolvimento cognitivo dos indivíduos, inclusive alguns aqui presentes. Essa é a ideia do meu trabalho. Obrigado por me ouvirem. Oi? Douglas. Olá, Tiago. Não, eu acho esse trabalho fantástico. Uma coisa que eu não entendi muito bem é que parece que cada canal cromático você tem somente 8 bits de representação. Isso está limitando as suas combinações e o grau de continuidade que você está tanto buscando. Por que existe essa limitação de 8 bits? Você tem 256 níveis para cada canal cromático, são 8 bits. Para quê? Por que você tem essa limitação, sendo que você poderia ter uma margem maior com uma LED? Isso vem do Arduino? Ah, ok. Vem. Mas, tá ligado? Mas tem outro microcontrolador com muito mais representação. Tem, mas a ideia permeia aquilo que eu acabei de falar há pouco para vocês, que é uma hipótese, que para poder, de fato, corroborar e utilizar isso, eu preciso comprovar, encontrar essa resposta. Pô, dividir aquela ferradura em 16 milhões de pedacinhos é o necessário, suficiente para que um humano capte ou não a diferença de cor? Se não for, eu precisar dividir mais, aí eu vou precisar de 16 bits, talvez mais. Entendi. Por hora, a hipótese é de que não, é preciso testá-la. A primeira grande razão para eu acreditar que, embora eficaz, a metodologia tinha sido ineficiente, nesse sentido de que reproduziu eficientemente metade ficou fora, foi exatamente essa, a resolução do Arduino. Mas ela se revelou ser de outra natureza há pouquíssimo tempo, indicando que essa resolução é suficiente, mas que vai ser preciso fazer aquelas contas iniciais de novo, por conta de uma... É muito específico, por conta de uma correção na constante de Planck que mudou a curva do iluminante padrão que eu utilizei. Vou precisar refazer essas contas e verificar se a eficiência aumenta. Por hora, existe essa hipótese, essa crença, né, por assim dizer, uma hipótese não testada é uma crença, de que os 8 bits serão necessários o suficientes. Era isso? Era isso. Outro dia eu estava na loja elétrica, eu vi LEDs que você vai programando e muda a cor de acordo com um padrão. Não sei se você já viu isso, para criar ambientes diferentes, ou seja, muito próximo. Foi esse que eu usei. LED, bom, provavelmente tem um difusor, não sei, mas a gente não vê o que tem dentro, mas provavelmente deve ser um RGB, como ele está fazendo. Eu posso mostrar, porque foi esse aí comprado em loja elétrica que eu usei. Por pouco... Ah, tá. Pode ir falando, enquanto eu vou procurando aqui. Entendi. Bom, entendo que você tem um propósito muito mais rigoroso aí, mas uma coisa que eu sempre pensei que tinha muito mais linearidade com esses LEDs. Linearidade? Eles são aquelas altamente, curvas, né? Suas LEDs aí,
As LEDs que eu já testei no meu laboratório não Ótima tem essa pergunta. não-linearidade que você tem aqui. Ótima pergunta. É porque aquelas curvas lá, deixa eu mostrar a carinha do LED para vocês, que é exatamente esse LED que o Geraldo está falando. Quando você comprou um aparelho que fica mudando de cor, com aquele controlezinho, que tem, em geral, 16 cores, se você abrir, vai ter um negócio desse aqui. Ó. Um módulo, o meu tem 20 watts, então, por isso, 6 LEDs vermelhos, 6 LEDs verdes, 6 LEDs azuis. A potência nominal é de 20 watts, mas, na verdade, teoricamente, são 18 apenas, né? Cada um é projetado para ter aproximadamente 1 watt, com variação de lote, fica 20. Se vocês abrirem, vai ter isso aqui. Cadeia de vermelho, cadeia de verde, cadeia de azul. O tamanho vai variar conforme a potência. Mas foi exatamente esse LED que eu usei. Jerome, existe linearidade entre a corrente que você coloca no LED e a potência luminosa não percebida por um humano. Se você pega a potência luminosa sem utilizar as curvas de sensibilidade dos cones, de fato vai ser linear. Quando você coloca as curvas de sensibilidade, que foi o que eu medi com o espectrômetro, então é logarítmico, aproximadamente logarítmico, né? Não é logaritmo, mas é aproximadamente. É isso, né? Foi essa a pergunta? O sensor refrator do seu colorímetro, do seu espectrofotômetro, tem essa referência, na verdade, humana. É psicofísica, não física. Não física, psicofísica. Entendi. A ideia é emular a percepção da luminosidade humana. Tá. Não... Se a gente faz uma inversa por uma função de potência, efetivamente recupera a sua linearidade do LED. Perfeito. Tá. Tiago, se você me permitir, eu vou fazer uma contextualização clínica para o grupo. Claro. Esses assuntos conversando com os engenheiros assusta a gente, né? Tem muito número, assim, tem muita equação. Mas esse trabalho do Tiago foi genial, sabe? Foi a tese dele foi no desenvolvimento de um ambiente cromático no qual os nossos olhos funcionariam em melhores condições. Aqui nós temos um nível de complexidade grande e, às vezes, a gente tenta não trazer essas coisas mais complexas para a discussão nesse tipo de ambiente, porque ele pode confundir. Mas é o seguinte, a aberração cromática, que nós consideramos ser um defeito nos olhos, que a evolução não conseguiu corrigir, na realidade, existe uma discussão se isso é uma evolução ou é um defeito, é um flaw de desenvolvimento. A maior parte dos especialistas em visão que tem um trabalho mais voltado para a área cortical entende isso como sendo um defeito. Os outros que valorizam mais a visão subcortical, e eu estou dentro desse grupo, entende que a aberração cromática é um grande mecanismo desenvolvido para os olhos, para dentro de um ambiente, o termo é ruim, mas eu não tenho outro, convolucional, ele faz uma extração de uma informação de uma maneira dinâmica e inteligente, de diferentes frequências de onda, de modo a executar o trabalho visual de uma maneira eficiente, como a gente não consegue justificar, você não consegue criar uma máquina mecânica, uma câmera tão competente quanto os olhos. E os defeitos dos olhos são, na realidade, sua grande vantagem, porque qualquer máquina, quanto mais ela é otimizada, mais difícil é para ela de captar uma informação. Você, quando faz um carro de Fórmula 1, ele é ótimo para correr, mas não anda na rua. Se você fizer um trator, ele anda em qualquer lugar, mas ele não anda nem na rua comum. Então, você tem que ter algo que não é otimizado nem para um lado nem para o outro. O que nós fazemos em oftalmologia é tentar otimizar o olho, até um certo ponto, quando você corrige aberrações de baixa ordem, é excelente, mas quando você entra nas de alta ordem, você provavelmente está otimizando o olho e dificultando o trabalho que ele tem que fazer de adaptabilidade para trabalhar no claro, no escuro, em diferentes ambientes de profundidade. Ele precisa dessa não otimização. Bom, se essas pessoas que são portadoras de síndrome de Ehrlich e outros distúrbios visuais, até que ponto essa inabilidade é causada por um defeito na própria aberração cromática? Então, a tese
tese do Tiago é criar esse ambiente cromático que aquele olho especificamente vai trabalhar em melhores condições. Aí nós temos literatura mostrando que isso acontece, tem trabalhos publicados justificando essa tese. Então, ele primeiro está falando em overlay, mas existe um projeto muito mais ambicioso por trás desse aqui, que pode nos levar, talvez, a criar, pelo menos, um ambiente experimental de ensaio para esses pacientes que nós temos, que são difíceis de examinar, e, quem sabe, nessa perspectiva do colorímetro intuitivo, a gente pudesse conseguir uma ferramenta de diagnóstico facilitada. Vocês entenderam? Então, assim, tem muita matemática, tem muita ciência exata, mas é lindo o objetivo que está correto por trás disso. Obrigado, Tiago. Igor. Obrigado. Ô, Tiago, achei fantástico, primeiro ali, quando eu vi o que tu fez. Obrigado. Me assustei com as integrais, que eu pulei da engenharia por causa disso, saí fora. Mas eu achei muito legal quando apareceu aquele GIF da lâmpada, né, que você está querendo criar com aquela cor, Deixa eu ver se eu acho ele rápido. com a cor do overlay, né? E porque o que aconteceu? Isso aí. Eu tive muitos overlays já. Eu trabalho com vários monitores, né? Então eu usava vários em casa e vários no trabalho também. E chegou um ponto que eu falei, calma aí, se eu botar esse overlay na lâmpada, eu vou eliminar o ambiente inteiro com a cor do overlay. Não deu certo. E eu pensei também em colocar na minha janela. Eu tenho uma janela num cômodo meu que são vários quadradinhos de vidro só. Eu vou cortar o overlay do tamanho dele, vou colar, cai a luz que vai entrar, já vai entrar filtrado, eu posso ficar sem óculos. Só que não deu certo, e eu queria saber por quê. Você começou meu trabalho. Eu continuei o seu. A gente pensou a mesma coisa. Você começou, onde você deixou, eu peguei e falei, peraí, agora é comigo. Eu fico com medo de derreter o overlay que eu botei perto da lâmpada. Ficou muito quente. Fica. Tu não consegue o mesmo efeito cromático por conta da fonte. Exatamente por causa daquilo. A cor não é só o overlay sozinho, não é só a cadeira sozinha, sozinho. A cor é a interação dos três espectros. Quando tu colocou na lâmpada, por trás daquela brincadeira ali, estava o espectro da lâmpada, que não era o espectro que você queria. Qual que tu queria? O espectro do sol batendo no papel sobre o qual o overlay estava. Quando você colocou na lâmpada, você tirou isso. Logo, a luz que saiu lá da lâmpada e bateu no teu papel não era aquela que você precisava. Todo o grande esforço daqui veio exatamente dessa pergunta. Como? E o pessoal da física me ajudou para danar, porque era um negócio que eu não tinha a menor ideia, que era física de cores. Como que eu consigo continuar a seu serviço? Como que eu consigo, depois de detectar que, ao colocar o overlay lá na lâmpada, eu não consigo o mesmo efeito cromático aqui? Como que eu consigo reproduzir este efeito cromático? Essa foi a pergunta que eu tentei responder com esse tanto de conta. Fazer com que a percepção da cor no papel, por parte do paciente, vindo da luz, quando eu digo para essa bichinha aí, de aqua, ordeno ela aqua, quando você olhar para o papel e ver o aspecto do papel, ele tem que parecer o overlay aqua. Era o meu overlay, o aqua, e você não conseguiu ele ainda, né? É um dos que não deu ainda. Do overlay? Eu não lembro quais que eram o aqueles aqua, 5. eu Você vi o viu aqua, lá? não está num dos que não deu certo ainda. Quando conseguir, pode me chamar, tá? Eu quero ser cobaia. Tá longe para danar. Eu vou verificar isso, porque isso é importante, porque é o seguinte, os overlays que estão nessa faixa, doutora Márcia e doutor Ricardo Douglas me corrigem se eu estiver errado, nessa faixa do Aqua Purple, nas frequências que estão na mistura de azul, vermelho e verde, mais puxados para a faixa do azul e do purple, eles são os mais escolhidos pela população atendida pelo Hospital de Olhos. Então, não reproduzir um pitch, que é puxado mais para o vermelhinho, está ok. Mas eu não posso deixar de reproduzir o aqua de jeito nenhum. E só uma pergunta. Tu é o primeiro a fazer isso no mundo? Porque eu vejo que a Irlen já está muito avançado, tanto na Califórnia quanto na Austrália e em alguns outros países. E eles estão com muita pesquisa lá também, eu acredito, eu não sei. Eu vejo que o acesso lá é muito mais fácil para tudo, tanto o overlay quanto os filtros, mas eu nunca vi esse tipo de... eu tive a ideia em casa e falei, deu errado, deixa para lá. Mas eu nunca imaginei que alguém fosse chegar e realmente tentar criar lá da fonte, né? Você viu se alguém já tentou fazer isso em algum lugar ou você está sendo pioneiro mesmo? Para telefone celular, tem um chinês que fez. Claro. Sempre tem um chinês claro que fez. Que teve um chinês que fez. Vale a máxima, né? Não importa quão bom você seja uma coisa, haverá sempre uma criança asiática para te humilhar.
Muita coisa. Não, está para trás. Enfim, enquanto a gente vai chegando no slide, para vocês não ficarem me esperando, ele teve essa ideia e falou, gente, vamos sair da coisa física e um pouquinho para virtual? Será que eu não consigo fazer overlays Irlen para mobile, para celular, para tablet? Ah, eu já baixei esse E ele aplicativo. fez. E aí, quando ele conseguiu, aí ele gostou também do negócio, no instituto dela. E aqui, achei. Olha lá. Aqui, Eu comprei e nem uso. aí, ó. Esse aqui, ó, Young, 2014. Ele pegou e falou, ó, esse aqui, fez igualzinho a mim, do ponto de vista metodológico, com algumas diferenças. Esses são os overlays Irlen. Esses são os overlays virtuais que eu reproduzi. E aí ele bota o overlay em diversos ambientes. Mensagem de texto, joguinho. Isso aqui é o quê? Onde que ele está aí no celular? Ah, o browser, o navegador. Isso aqui é bem legal. Ele pega a câmera, aponta para o livro, aponta para o que você quer ler, e seleciona overlay fulano de tal. Aí você lê através do celular. A ideia da minha luminária, ou sei lá, qual for o produto que vier resultar disso, porque não precisa ser necessariamente a luminária, né? Pode ser um colorímetro como o do Wilkins, com a vantagem, que eu não deixei claro aqui por falta de tempo, de você não precisar de tentativa e erro para achar a cor certa. Olha lá ele ali, ó. Com o que esse rapaz desenvolveu, o Jean, no futuro, talvez a gente consiga verificar qual que é o ponto ótimo do paciente, com o eye tracker do Jean, e dizer para o meu Arduino, para o meu sistema microcontrolado, exatamente o seguinte: reproduza a cor que corresponde ao ponto ótimo do paciente. Lembrando que há uma diferença quando eu falo de otimização aqui, o Dr. Ricardo. A ideia é não otimizar o olho, mas otimizar o ambiente, para que a pessoa consiga melhor desempenho, performance de leitura. O primeiro passo seria, também não deixei claro isso, falha minha na apresentação, o primeiro passo seria reproduzir os overlays, dizer para vocês, eu consigo fazer semelhante, consigo reproduzir essas cores. O próximo passo é explorar todas as teóricas, 16 milhões de cores que eu consigo reproduzir, criando um método para que o profissional varra toda essa gama de cores, de modo a achar o possível ponto de desempenho de leitura ótimo do paciente. Ok?